Hoje quero passar por aqui para conversar com você que está aí do outro lado me assistindo, que muitas vezes nós passamos por alguns processos de depressão e às vezes nós não percebemos que estamos com um processo depressivo. Nós procuramos disfarçar, procura passar por cima, procura não fazer de conta, mas lá dentro está roendo aquela pecinha do estresse, né? Você vive estressado, e às vezes sem vontade de fazer nada, não querendo sair de casa para resolver as situações. Fica escondido, né? E aí vem aquele depressivo também, que muitas vezes ele não quer demonstrar que está depressivo, ele vive o tempo inteiro contando piada, contando história e se disfarçando, né? Muitas vezes vem uma pessoa que vem há longo tempo, que ela vem lutando, né? E ela não diz que está com depressão, mas ele vê que ela está nas últimas, está correndo o seu passo quase que terminal de luta, de sofrer, e ela não quer se entregar, ela não quer se entregar. Mas a vida olha assim e fala assim, será, meu Deus, será que isso vai passar algum dia? Será que eu vou conseguir sair dessa condição? Será que eu vou conseguir sair desse sofrimento? Será que há alguma luz no fim do túnel? E às vezes não tem coragem de buscar um serviço de terapia. Às vezes fica passando por muitas necessidades e com vergonha, muitas vezes, de buscar um serviço de saúde, de terapia, porque acha que isso, depressão é coisa não é coisa de Deus, né? É falta de Deus. E às vezes fica sofrendo. Mas a solução às vezes está tão perto que ele não consegue perceber. Um dia atendi uma pessoa e ela estava dizendo que vem sofrendo já há muitos anos, que ela vem sofrendo no limite da situação. Situações familiares, situações financeiras, e estava no limite. E havia na hora que ela ia entrar em cima de uma cama, ia ficar escondida, porque não tinha mais o que fazer. Se sentia quase que impotente. E mesmo naquela impotência que ele tinha, ela ainda encontrava um pouquinho de força para conseguir sair e tentar livrar algumas situações. Só que às vezes chegava para conversar com um filho ou com uma filha, chegava para conversar com... E ela não conseguia mais conversar. Ela chegava e já ia dando a sua ideia, dando o seu palpite e sem paciência. Até que ela me procurou para que a gente pudesse fazer uma sessão de terapia. Pois é, olha só, o quanto isso é necessário. Às vezes a pessoa acha que isso é desnecessário, mas nós todos passamos por processos difíceis na vida, passamos por grandes transformações e às vezes nós impactamos, ficamos amarrados em algumas situações e ficamos aí presos, aprisionados em nós mesmos. E não conseguimos sair de nós, daquele eu que está doentio, que está doente. Aquela energia que estava nela estava doente, dessa pessoa que me procurou. Aparentemente ela fazia de tudo, mas o olhar dela é um olhar de tristeza, um olhar de angústia, né? E ela tentou buscar ajuda, de alguma forma. Primeiramente foi a filha que buscou ajuda e depois ela resolveu buscar ajuda. Porque ela viu que não ia vencer sozinha. E muitas vezes a gente se acha poderoso, se acha o dono, eu vou conseguir superar sozinho. Que bom, se você conseguir superar sozinho, que bom, parabéns para você, né? Mas muitas vezes precisa de ajuda de um terapeuta, ajuda de um amigo que possa te ouvir, sem te julgar, sem fazer nenhum julgamento. Porque quando você escuta e faz julgamentos, fica difícil da gente ter uma leveza para trocar ideia e buscar lá no fundo aquela situação mais problemática das quais a pessoa está passando.
Nós, essa é uma coisa, é uma questão muito delicada, porque a depressão, ela pode vir de várias fontes, várias pontas que pode trazer a depressão. E uma depressão que às vezes é muito comum para as pessoas é a depressão do medo, né? O medo de ser confrontado, o medo de ter que falar com o outro, o medo de descobrir algumas coisas das quais ela fez e cometeu e não tem mais jeito de voltar atrás e desfazer isso. Então vai gerando uma depressão e muitas vezes a pessoa entra em grandes estados de uma paranoia tão grande que ela consegue, às vezes, chegar até a nível de suicídio, de medo de confrontar com suas próprias realidades. Aquela realidade que ela mesma provocou, que ela mesma criou pelas suas decisões, suas tomadas de decisões. Porque todos são feitos por tomada de decisão. Se a pessoa decidir, fazer, hoje eu não vou mais sair de casa, ela decidiu. Se ela ficar deitada na cama, hoje eu não vou sair da cama, ela decidiu, né? É como que nós não conseguimos escapar desse processo de tomada de decisão. Todos nós somos movidos por esse grande sentimento que nos envolve, que é a tomada de decisão. E muitas vezes a gente tomamos algumas decisões e depois ficamos frustrados com aquilo que nós tomamos daquela decisão. Isso vem os resultados depois. E a pessoa fica procurando como que eu vou encobrir aqueles resultados. Mas Jung já dizia assim para a gente: quanto maior a sombra, mais difícil é de se viver. Então, quanto maior a nossa sombra, mais difícil é a gente conseguir viver. Por quê? O que é sombra aqui? Sombra são aquelas coisas que a gente vai cometendo, as pessoas vão cometendo, e fazendo, não vou resolver não. Enfia mais no tapete. E vai enfiando embaixo, né? Escondendo suas sombras, suas personas. Às vezes a pessoa tem 2, 3 personalidades, e aí uma hora tem uma personalidade, outra hora tem outra personalidade, né? Vive com a bipolaridade, né? E a depressão também vem por essas questões das sombras que vão sendo escondidas e não consegue mais não cabe mais embaixo do tapete. Ela tem que ser tirada e ser resolvida. Aí falta coragem. A coragem para tomar uma decisão, de resolver aquela situação. Olha, aquela situação que às vezes está ali escondida embaixo do tapete é resultado de outras decisões que foram tomadas e não tem mais como voltar atrás e desfazer que a tomada de decisão da qual foi feita. Então, essa é uma coisa muito séria para a gente, e nós, seres humanos, nós humanos, passamos por essas decisões. Podemos fazer essas tomadas de decisões. E aí a gente pode pensar assim, será que tem jeito isso? Será que eu consigo resolver isso? Vem voltar a fazer. Esquece isso. Esquece essa situação. Se fosse tão fácil assim. Se só esquecia e deixaria para lá. Poxa, resolveu a questão. Mas não é bem assim. Isso fica lá no nosso subconsciente, nosso inconsciente, e cada vez que a gente se depara com alguma situação parecida com aquilo que nós estamos correndo e fugindo muitas vezes, ela vem à tona novamente. E a gente tem medo de confrontar. Mas chega um momento que você tem que enfrentar. Aí, com a ajuda terapêutica, a gente vai encontrar a causa, vai buscar a causa. Por quê? Quando você trata a causa de uma situação, a causa que levou você a uma depressão, essa depressão não vai voltar. Com certeza não vai voltar. E não é esquecer. É você poder olhar para aquela situação, para aquela causa
te deixou deprimido e isso não te incomodar, isso não doer mais. Essa é uma maneira de cura interior. Você conseguiu se curar, você conseguiu tratar a questão que te leva à depressão. Por isso que muitas vezes a pessoa está deitada numa cama, escondido num quarto e não faz outra coisa sem ser jogar no celular, né? Sem ser brincar no celular, mas ele não está sozinho. Ele está ali no quarto fechado, mas ele está em contato com o mundo externo. O eu dele está em movimento. Só ele não quer ver o outro. Às vezes sai de noite só para comer, escondido, porque não quer ver ninguém. Está com raiva do pai, da mãe, ou a mãe, uma desavença dentro de casa, e um está com raiva do outro e não quer ver o outro. Essa é uma questão muito comum. E a gente acha que é possível resolver isso com facilidade. Seria ótimo, né? Mas se você conseguir resolver sozinho, tudo bem, parabéns. Mas se precisar de um terapeuta, meu nome é Augusto Avelar, eu sou terapeuta, sou psicólogo também e trabalho com terapias integrativas. Então, esse dia atrás, essa pessoa me buscou para que nós fizéssemos um tratamento. A gente foi em busca daquela causa que estava deixando ela tão angustiada. E eu não fiz uso de outra coisa. Fiz uso da psicologia, né? Onde eu busquei a causa, a gente foi fazendo uma escavação e buscando a causa. E depois ela se comprometeu em resolver a questão. Disse que estava num quadro de 10 para querer superar aquela questão. Isso é muito importante. E fizemos então a TFT. O TFT para tratamento de problemas depressivos. Gente, o resultado dela foi maravilhoso. Em uma sessão, ela conseguiu resolver umas questões que ela tinha com ela, com o filho, com a filha e com o genro. Em uma sessão. Gente, foi maravilhoso. Ela disse assim, não tem dinheiro que pague uma sessão dessa. Pode valer milhões. Coisa que eu vinha carregando isso há muitos anos, foi resolvido em uma sessão. Sim. Aí vai me perguntar assim, mas será que isso pode voltar? Pode até voltar. Mas, se continuar na terapia, isso não vai voltar, porque você vai fazer outra sessão, vai limpando, vai chegar no zero e ela não vai mais voltar. Tenho certeza disso. Esse tipo de depressão, não. Agora, de repente, pode acontecer outras situações. Nós somos feitos de várias situações, somos feitos de vários sentimentos, né? Então, pode acontecer um outro sentimento que pode te levar à depressão. Então, isso são coisas que marcam a nossa vida, marcam nossos sentimentos. Então, quando marca, você tem que limpar essa marca. Limpou, você pode olhar para isso e assim, muito obrigado, eu consegui aprender isso contigo, né? E fazer as pazes com o passado, perdoar, se perdoar e perdoar o outro. Foi essa uma das questões que nós mais trabalhamos, ela se perdoar para conseguir perdoar o outro. Foi fantástico, né? Olha só, eu fico feliz de poder ter ajudado ela conseguir superar essa questão e hoje está vivendo uma condição bem melhor, né? Não dá para dizer que isso a gente é milagroso, não. Essas coisas acontecem, da melhora ser tão rápida, porque ela estava disposta a sair daquela condição. Bom, eu fiz com ela o TFT, que é um tipo de acupuntura sem agulha, né? A terapia do campo do pensamento, e a gente vai unir essa terapia à psicologia, quando a gente levanta aquelas causas terapêuticas,
A gente vai levantando aquele sofrimento, levantando a causa e vai afunilando para a gente poder chegar naquela condição mais difícil, que está realmente ali, é o estupim de toda aquela situação que está te incomodando. Aí eu fiz com ela uma sessão de TFT. E eu quero que você acompanhe aqui comigo, que é umas boas batidinhas em alguns meridianos. E a gente vai usar aqui um protocolo para tratar problemas de medo, depressão, tristeza, raiva e perdão. Gente, quanto isso é possível tratar isso, certo? Então venha comigo, vamos aqui comigo. E ó, bate aqui do lado da mão no ponto karatê, bate aqui do ladinho da mão. Foca primeiro nos seus pensamentos, aquele que mais te incomoda, e te dá uma nota de 0 a 10. O quanto isso te incomoda? 0 no incômodo, 10 o máximo de incômodo. Faz uma avaliação. Se você deu de 7, 8 acima, parabéns, vamos lá. E depois dessa rodada você pode sentir os efeitos de como isso mudou. Foca na questão. Aqui embaixo, deitadinho da mão, embaixo do nariz, embaixo da boca, um dedo médio, aqui do ladinho do olho, aqui início da sobrancelha, embaixo do olho, aqui embaixo da axila, na altura do mamilo, mais ou menos, para nós homens, aqui na clavícula, nessa altura aqui, aqui no dedo mindinho, aqui na clavícula, aqui no dedo indicador e aqui na clavícula. Aqui na costa da mão, aqui mais ou menos uns 20 segundos, 30 segundos por aí. Um pouquinho mais de tempo. E aqui na clavícula. Avalia novamente, de 0 a 10. O que mudou para você? Volta na mesma questão, da qual você trouxe, e que isso é que está te incomodando. E vai fazer uma avaliação novamente. Para muitas pessoas, isso pode ter até zerado. Para outras pessoas, pode ter diminuído aí 3, 4 pontos. E para outras pessoas, talvez não diminuiu. Mesmo que você não diminuiu, né, nenhum ponto, faça umas 3, 4 vezes e procure focar sua atenção naquela situação. Sei que isso vai mudar muito a sua vida e muito essa situação depressiva da qual você às vezes vem aí sofrendo e trancado num quarto, sem vontade de sair, de ver os outros. Faça isso. Vamos repetir novamente, mais uma vez. Faça uma avaliação. 0 para nenhum incômodo, 10 para o máximo de incômodo. Avalie novamente. E vamos repetir mais uma vez? Repete aqui, ao lado da mão, ponto karatê. Aqui embaixo do nariz. Embaixo da boca. Aqui no dedo médio. Aqui do lado do olho. Aqui início da sobrancelha. Embaixo do olho. Embaixo da axila, na altura do mamilo. Aqui na clavícula. Aqui no dedo mindinho. Aqui na clavícula. Aqui no dedo indicador. E aqui na clavícula.
aqui na costa da mão, mais ou menos umas 50 vezes, em torno de 20 segundos, 25 segundos, e aqui na clavícula. Agora você vai fazer a avaliação novamente e vai ver o quanto você mudou, o que isso te ajudou, quanto isso te ajudou a superar essa questão. Isso é maravilhoso. Às vezes tem pessoas aqui que já pode ter zerado já essa questão que ele trouxe, outra vez pode ter diminuído aí bastante. E se você não conseguiu diminuir, vai repetindo novamente até que você chegue a um foco realmente daquela questão que está te atrapalhando. Porque às vezes aqui você focou numa coisa que aquilo não é a questão. Você deve buscar outro foco, certo? Eu agradeço muito e você pode que ouviu esse vídeo, que gostou e se isso te ajudou você pode compartilhar com seus amigos e clicar no WhatsApp logo abaixo e também me mandar um feedback. Eu ficarei muito feliz de poder te responder e poder conversar contigo pessoalmente. Busque ajuda terapêutica quando você está numa situação depressiva. Talvez você está depressivo e não consegue resolver sozinho. Busque ajuda terapêutica. Eu estou por aqui. Um grande abraço e até a próxima.